pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Valitucci e nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer uma base circular ou hexagonal como essa daqui. Essa aqui é a base que a gente mais utiliza nas nossas bolsas, ela é bem fácil de fazer. E para fazer essa base, a gente utilizou os fios Atelier de 6 milímetros da Fios Pinguim. Essa linha aqui é maravilhosa, eu adoro, tem de várias cores. E aqui para fazer esse trabalho, eu escolhi esse tom de vermelho aqui, que se chama pimenta. Bom, essa base aqui é uma base hexagonal, como vocês podem perceber, porque ela forma aqui algumas quinas, ela é feita aumento sobre aumento. É claro que você pode fazer essa base se você quiser, com os aumentos desencontrados, mas eu particularmente acho linda essa base, eu gosto muito da geometria que ela forma, com esses aumentos aqui alinhados. Bom, aqui a gente tem uma bolsa já feita pela gente com essa mesma base, tá vendo? Aqui a gente utilizou a linha verde e vocês podem perceber que essa base aqui também tem essas quinas formadas. Eu acho que isso aqui fica bem bonito na bolsa, inclusive facilita para a gente saber aonde é a parte da frente, aonde é a parte de trás e aonde ficam as laterais da bolsa. Quando a gente vê a bolsa assim esticada, pronta, eu acho que essas quinas aqui elas deixam a bolsa num formato bem bonito. Para fazer esse trabalho, além do meu fio, a gente vai utilizar também um marcador de pontos. A gente vai precisar também de uma agulha de 4 milímetros ou da sua preferência e também uma tesoura ou um cortador. Agora eu quero aproveitar esse tempo para convidar você para conhecer mais o nosso trabalho também. Dá uma olhada aqui no nosso canal, vê os outros vídeos, a gente tem bastante conteúdo grátis, onde a gente está ensinando o básico da técnica do fio conduzido para você já começar a fazer peças bem legais, ganhar um dinheirinho, vender, ou até mesmo para você, ou para dar de presente, é claro que também é muito bom, né? Bom, se você quer aprender mais, gostou da técnica, quer se aprofundar, vê aqui os nossos links também, a gente tem a nossa loja virtual, onde a gente comercializa as nossas receitas. Tudo com o nosso método Cor e Ponto, um método bem fácil, bem gostoso para você aprender, mesmo que você nunca tenha feito a técnica, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E segue a gente no Instagram também, a gente está sempre postando trabalhos novos, coisas bem legais, trabalhos coloridos, cheios de arte, para te inspirar também nas suas criações. Então agora vamos para a nossa aula que está bem legal. A gente vai começar a nossa base circular fazendo um anel mágico. Para fazer o anel mágico, ó, eu pego aqui o meu fio, eu vou dar 2 voltas nesse fio aqui, vindo aqui na minha direção, dessa forma, tá? Eu fiquei com 2 fios. Eu vou pegar minha agulha e eu vou passar ela no fio que ficou aqui embaixo, aqui, ó, pro lado aqui da minha mão. Vou passar esse fio aqui para fora, vou dar uma voltinha aqui e vou puxar o fio do meu novelo, ó. Dessa forma aqui, a gente fez aqui um primeiro nó e a gente fechou aqui o nosso anel mágico. Você pode fazer da forma que você estiver acostumada, tá? Não tem problema, essa aqui é a forma que eu faço. Você não precisa fazer igualzinho, tá? Bom, agora que a gente está aqui com o nosso anel regulável, a gente vai fazer 6 pontos baixos nesse anel mágico. Pronto, estou aqui com 6 pontos no meu anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Agora que a gente fez esses pontos aqui, eu vou puxar esse fio aqui que sobrou até o fim. A gente pode puxar bem apertadinho aqui. E agora a gente vai fechar esse anel mágico com um ponto baixíssimo. Então eu coloco aqui a agulha no meu próximo ponto, puxo o fio e passo aqui direto. Pronto, a gente tem aqui 6 pontos no anel mágico. Essa foi a primeira carreira da nossa base circular. Agora a gente vai passar para a segunda carreira. Eu vou fazer isso aqui contínuo, tá? Esse aqui é um trabalho que não vai ter aquela subidinha de carreira, não precisa. A gente vai fazer continuamente. Eu vou colocar aqui o marcador, só para a gente poder identificar mais fácil quando chegar nessa parte de novo. Bom, então agora aqui eu vou duplicar os pontos. Eu vou pegar aqui o meu próximo ponto
que é este espaço aqui. Vou colocar minha agulha. E aqui, então, eu vou fazer um aumento, ou 2 pontos no mesmo espaço. Pronto, fiz aqui 2 pontos, então eu tenho aqui o primeiro aumento. Eu vou fazendo isso, então, agora, em cada um dos próximos pontos. Pronto, agora eu cheguei aqui no meu último ponto, vou tirar o marcador. Então, aqui nesse último espaço, eu vou fazer o meu último aumento. Na nossa primeira carreira, a gente tinha 6 pontos. Como a gente duplicou os pontos, agora a gente está aqui com 12 pontos nessa volta. De agora em diante, eu não vou mais fazer aquela finalização com ponto baixíssimo aqui, tá? Agora a gente vai circular esse trabalho, fazendo pontos baixos contínuos, tá? Então aqui já no próximo ponto eu já vou pegar aqui normalmente, fazendo como se fosse um caracol. A gente vai dando a volta aqui. Se você quiser, você pode usar o marcador nessa parte, para você saber quando chega no final da carreira, tá? Aqui o primeiro ponto da terceira carreira já vai ser logo esse ponto aqui seguinte, tá? Como a gente está fazendo contínuo, como eu falei, a gente já vai colocar a agulha aqui e vai puxar o primeiro ponto. Bom, agora a gente vai mudar um pouco a sequência, né? Essa sequência a gente vai trabalhar com um ponto sozinho e um ponto duplo, alternando sempre. O primeiro ponto aqui vai ser um ponto sozinho, e agora aqui a gente vai colocar um ponto duplo. Essa base que eu vou fazer, como se diz, vai ser aumento sobre aumento, tá? Então a gente vai ter um aumento e logo em cima vai ter outro aumento. Se vocês olharem aqui bem de pertinho, vocês vão perceber que a gente tem aqui, ó, um ponto aqui à direita e um ponto à esquerda. A gente vai fazer os aumentos sempre pulando esse ponto aqui da direita e sempre fazendo no ponto da esquerda, para que eles fiquem assim, ó, um aumento sobre o outro aumento. Dessa forma, esses aumentos eles vão ficar retos, tá? E eu não me incomodo com isso, eu acho que fica muito bonito o efeito dos aumentos retinhos. Se você quiser, você pode fazer os aumentos desencontrados, tá? Tem uma forma também bem fácil de fazer, é só você pegar, ao invés de pegar esse ponto sempre na mesma localização, você vai mudando. Mas eu acho que para ensinar isso agora eu acho um pouco complicado. Vamos fazer desse jeito aqui que vai ficar bem legal. Bom, a gente fez aqui o primeiro ponto, um ponto sozinho e um ponto duplo embaixo do aumento anterior. Agora eu vou fazer novamente um ponto sozinho. Como eu falei, a gente vai alternar. Então agora aqui novamente, ó, a gente tem aqui o aumento, a gente tem aqui um ponto à direita e um ponto à esquerda. A gente vai fazer esse ponto bem em cima do ponto da esquerda. E pronto, tá? Então agora eu vou fazendo isso até chegar novamente nessa parte onde está o aumento. Pronto, cheguei aqui no final da terceira carreira e a gente está agora com 18 pontos baixos. Em cada nova carreira, a gente vai adicionar 6 novos pontos. Por quê? Porque a gente começou aqui com 6 pontos no anel mágico e a gente foi fazendo 6 aumentos em cada carreira, tá? Então, esses aumentos aqui, eles vão crescer de 6 em 6. Nessa carreira, a gente está com 18 pontos. Na próxima carreira, a gente vai terminar com 24 pontos. E depois 30 pontos, e por aí vai. A gente terminou aqui a terceira carreira e a gente vai para a quarta carreira. Desse ponto em diante, eu tirei o marcador aqui, a gente já vai começar essa nova carreira. Eu vou colocar esse marcador de volta. De agora em diante, a gente vai começar aqui com um ponto baixo. Agora aqui a gente tem outro ponto baixo. Lembra que a gente começou a primeira com um ponto baixo e já fez um aumento? Agora a gente já tem mais um aumento aqui. Então agora a gente vai cada vez aumentar esse espaço de pontos baixos aqui no começo da carreira, tá? Então a gente fez aqui 2 pontos baixos sozinhos. E agora aqui, como eu mostrei antes, a gente tem aqui o aumento, ó. A gente tem aqui, ó. Tá vendo que nesse espacinho aqui tem 2 pontos saindo desse buraquinho aqui, ó. Tem um ponto aqui
à direita e um ponto à esquerda, que é esse meu próximo ponto. Aqui eu vou colocar novamente o aumento. E vocês vão perceber que esses aumentos eles vão ficar bem enfileiradinhos. Olha aqui, ó. A gente tem um aumento aqui embaixo, logo aqui a gente tem outro aumento, e aqui na última, mais um aumento. Ó. Eles estão certinhos. Conforme a gente for crescendo esse círculo aqui, você vai perceber que vai formar umas quinas aqui. Ele vai ficar bem definido aonde que está cada aumento. Vai ser bem fácil para você perceber isso. Então agora, eu vou continuar fazendo, eu não vou ficar mostrando agora tanto, e eu vou voltar quando esse trabalho aqui já estiver um pouquinho mais adiantado. Pronto, agora eu já estou aqui finalizando a minha quarta carreira. E essa quarta carreira, como eu falei, ficou com 24 pontos. Desse ponto em diante, eu já vou começar a quinta carreira e eu já não vou ficar mostrando para vocês passo a passo como faz essa base aqui, porque é algo que já ficou bem claro. Então, a gente vai alternar aqui 3 pontos sozinhos e um ponto duplo. 3 pontos sozinhos e um ponto duplo. E por aí vai, sempre aumentando um ponto aqui no intervalo entre os aumentos. Eu quero mostrar para vocês também o que a gente faz agora com essa sobra de fio que ficou aqui. A gente pode pegar essa sobra, dar um nó aqui, um nó bem rente, tá? E vai ajeitando aqui com o dedo para ele ficar bem apertadinho aqui, bem próximo do crochê. Então agora a gente vem aqui e pode cortar bem pertinho do nó. Então a gente já arrematou essa sobra de fio aqui. Então agora eu vou continuar fazendo esses pontos, dando várias voltas aqui, e eu volto depois para mostrar como é que ficou a nossa base quando ela já estiver num tamanho apropriado para fazer uma bolsa. Pronto, aqui a gente já está chegando quase no final da 15ª volta, e para mim esse aqui já é o tamanho suficiente para fazer uma bolsa média, ok? Eu vou tirar aqui o marcador para a gente fazer o nosso último aumento. Eu já contei aqui a quantidade de pontos. Essa base aqui, ela tá com exatamente 90 pontos. Aqui, se a gente começar a contar desde esse primeiro pontinho aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, dando a volta até aqui, vai ter 90 pontos. Eu vou colocar o marcador aqui novamente. E o que vai acontecer? Você pode fazer essa base, se você quiser, maior do que essa, não tem problema, tá? Essa aqui é uma bolsa média, pequena média. Você pode fazer mais voltas aqui, continuando a fazer os aumentos, sempre na mesma localização. E aí você vai ter uma base maior para a bolsa do tamanho que você quiser fazer. Então, dependendo da receita que a gente for fazer, quando a gente trabalha com fio conduzido, a gente precisa ter uma base com o número de pontos certos para poder abrigar cada tipo de padrão. Se você tiver uma receita que pede 93 pontos, 105 pontos, 104 pontos, enfim, não importa. Você só tem que ter o número de pontos aqui. Mas aí você vai me perguntar, mas Marcelo, o meu marcador está aqui, a minha carreira terminou aqui e eu não consegui ter o número certo de pontos. Não tem problema, não é para você se apegar ao marcador. Lembra que no começo aqui eu falei que a gente faria carreiras contínuas? É exatamente por isso, porque quando a gente faz carreira contínua, a gente não tem aqui uma marca, uma cicatriz que fica no nosso trabalho. Esse trabalho aqui, como vocês podem perceber, ó, se eu tampar aqui o marcador, você não sabe onde ele começa e onde ele termina. Então a ideia aqui é você ir fazendo as voltas até chegar no número de pontos certo. Aqui tem 90 pontos, coincidentemente esses 90 pontos eles deram aqui exatamente em cima do meu marcador. Digamos que você tem uma receita que tem que ter 91 pontos ou 93 pontos. O que você vai fazer? Você vai tirar esse marcador aqui e vai fazer mais aqui, ó, mais um aumento aqui. Então você vai adicionar mais um ponto, mais outro aumento, mais 2 pontos e por aí vai. Então você pode controlar o número de pontos que a sua base tem
fazendo uma base contínua como essa. Por isso que a gente escolhe sempre esse modelo para todas as nossas bolsas. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula e que tenha aprendido muitas coisas novas. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.